Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E pessoal, boa tarde. Hoje nós temos nossa aula. Esta é uma aula que nós vamos abarcar os capítulos 4 até mais ou menos o capítulo 9, 10, 11 do Gênesis. Então ela será uma aula mais direta, tá? Hoje eu vou utilizar alguns recursos dos livros, especificamente, né? Certamente eu vou utilizar o comentário bíblico como base de reflexão. Tá? Também, claro, a Cunha Peregrino, ela vai ser as nossas duas principais fontes hoje de reflexão. Existem outras? Claro que existe. O objetivo desta aula aqui é que vocês possam, observando essas fontes de pesquisa, se apropriar dessa questão, da importância de você estudar e rezar. Tá? É importantíssimo isso, motivá-los a fazer isso aqui. Está tremendo um pouquinho porque estou tocando aqui no notebook. Mas enfim, é importantíssimo que isso aconteça para nós. Você não fique apenas naquilo que eu estou falando. No final, nós vamos colocar as referências para que você também fiscalize aquilo que está sendo feito. Para que você observe também se realmente aquilo que eu estou falando é coerente. Então você precisa também ir às fontes. Tá? Acredito que a partir desta aula vocês estão mais ambientalizados com algumas questões que eu já tratei. Principalmente quando eu falo em referência a uma reflexão bíblica que vai, de certa forma, dialogar um pouco com algumas questões dos outros povos. Por quê? Porque hoje isso vai aparecer. Por isso, em alguns textos eu não vou demorar muito neles, vou avançar para outros textos, porque eu quero justamente que vocês percebam que o autor bíblico também faz uma apologética, ou seja, uma defesa da fé, diante dessas mitologias que estão ali, dos mitos do Egito e da Mesopotâmia, principalmente da Mesopotâmia, tá? Principalmente da Mesopotâmia. Então é importantíssimo que vocês estejam atentos a isso, tá? Mas eu vou colocar primeiramente o contexto bíblico e depois eu vou traçar esse roteiro mais voltado para os outros povos, ok? Já precisamos primeiramente fundamentar a nossa fé, para a partir daí fundamentar e fazer este diálogo com as outras culturas e mostrando aquilo que eu já disse na aula número 3, se não me falha a memória, em que a criação bíblica ela vem reordenar e reorganizar tudo aquilo que por conta do pecado original foi desordenado. E tem que ter essa perspectiva importante. Deus vai reordenar todas as coisas, inclusive aquilo que muitas vezes está nas outras culturas e que precisa ser reorganizado, reordenado, arrumado para Ele. Tá? Essa é uma palavra também importantíssima para nós. Bem, no capítulo 4 do Gênesis, você tem aqui Eva dá luz ao seu filho, né? Aos seus dois filhos, Caim e Abel. Né? Eu não vou me debruçar muito sobre esse texto, porque uma reflexão sobre esse texto virá no nosso curso que nós vamos fazer sobre teologia do corpo. Em uma das catequeses do Papa São João Paulo II, ele vai se debruçar especificamente sobre esse texto. Então, para esse curso aqui, nós vamos analisar de maneira mais minuciosa esse texto aqui. O que eu quero trazer desse texto especificamente, neste exato momento, para a nossa leitura bíblica, nossa chave de leitura, é a perspectiva de que Eva adquire um filho, né, com a força e a ajuda de Deus, né, e temos aqui Caim e Abel. Esses dois filhos que estão aqui, tá? Ele é pastor de ovelhas e Caim cultiva o solo. Olha que essas... Nós já sabe que nós trabalhamos com as tipologias. Aqui já sugere o quê? Caim, Cam, né? É aqui para o curso do Pentateuco, isso vai aparecer mais forte. Caim, ele vai
Ele é um homem da terra, cultivo da terra, do solo. Aqui eu estou dando uma chave de leitura. Abel, ele é o pastor de ovelhas. E aqui já podemos fazer uma tipologia a Cristo. Nós sabemos que vai existir uma divergência entre Caim e Abel, e dessa divergência, Caim mata Abel, né? Derrama o seu sangue no solo, esse sangue que toca o solo grita, a Deus mostra, esse sangue daquele irmão dele grita, e aí vai existir outras questões referentes ao Caim, que eu vou falar mais posteriormente. Nós podemos ver essa perspectiva em Cristo. Abel é um justo, é um inocente que é morto pelos seus irmãos. Cristo também é um inocente que morre. Cristo é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Aqui lembra João capítulo 10. Tá? Na carta aos Hebreus também vai ter essa referência. Então aqui, esta aula é para que vocês vão buscar. Então essa aula eu não vou dar muitas leituras, tá? Porque esta aula é de propósito, essas poucas informações, mais estas chaves de leitura para que você vá buscar na Sagrada Escritura. Manuseie a Sagrada Escritura. Tá? Vamos ao texto, outros aspectos que são interessantes aqui desse texto. Tá? Ambos fazem as oferendas a Deus. Tá? Caim apresentou produtos do solo em oferenda a Yahvé. Abel, por sua vez, também ofereceu as primícias das gorduras do seu rebanho. E Deus se agrada com a oferenda de Caim, não de Abel. Observe, Caim oferece o que está na terra. Percebe bem isso aqui. A adamistade, que está decaída por conta do pecado. Abel oferece as gorduras, parece aqui o culto do Antigo Testamento, né, que é a questão dos animais, a gente vai ver isso aí, essa questão mais adiante. E Deus se agrada mais da oferenda de Abel do que de Caim. Podemos pensar também aqui que existe uma questão do coração, da questão da fé. Quantas pessoas estão oferecendo a Deus as primícias da terra por oferecer? Abel oferece um dízimo, né? Olha só que interessante. As primícias. E apresenta de coração, muito gratuito. Mas aí acontece um fato que é interessante, que é um contraste entre o bem e o mal aqui. No coração de Caim surge uma inveja, surge uma raiva. E Caim prontamente mata o seu irmão. Leva ele para fora, como fala, né? Caim ficou muito irritado e com o rosto abatido. E olha que interessante, eu vou falar já sobre isso. Então Caim, ele leva Abel para o local onde estavam no campo. Caim lançou a mão contra o seu irmão e o matou. Acontece uma coisa muito interessante aqui, que é muito parecido com o capítulo 3. Diante dessa fragilidade do Caim, do Abel, né? Aqui a questão dos irmãos, e Eva desaparece nesse capítulo, mas Adão, interessante isso, né? E Deus vai falar à consciência de Caim, porque percebe nele essa inveja. No versículo 6. Por que estás irritado e por que o seu rosto está abatido? Se estivesses bem disposto, não levantarias a cabeça? Mas se não estás bem disposto, jaz o pecado à porta, como animal acuado que te espreita. Podes acaso dominá-lo. Caim irrita-se, porque Deus se agradou pela questão. Aí entra a inveja aqui. E Deus vai chamando Caim à consciência. Olha, preste atenção. Esses sentimentos que você está sentindo, não deixe que eles te dominem. Lute. Volte atrás desses sentimentos. Deus fala à consciência de Caim. E não deixe que isso te domine. Olha só. Caim teve a oportunidade de não ter pecado. Mesmo após o pecado, acontece o mesmo modus operandi de Deus em relação a Adão e Eva no capítulo 3. E Yahvé disse a Caim: onde está o teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou guarda do meu irmão? Parece Adão falando: foi a mulher que o Senhor me deu que pecou, que me fez pecar. Aí se irrita em relação a Deus. E Yahvé disse: o que fizeste?
ouço o sangue do teu irmão do solo clamar por mim. E aí ele é amaldiçoado, né? Mas Deus não deixa que ele saia errante, porque coloca nele uma marca. Olha que interessante. Caim sente essa questão da culpa, né? Versículo 3, a minha culpa é muito pesada para suportar. E fala da questão do solo, já tratamos disso, né? E Deus coloca uma marca em Caim. Quem matar Caim será vingado 7 vezes. Deus coloca um sinal sobre Caim, né? Que o protege, a fim de que não fosse morto por quem encontrasse. Caim se retirou da presença de Yahvé e foi morar na terra de Nod. O que é interessante aqui compreender, depois da descendência de Caim, tá? E vai vir a questão sobre as questões que estão ali nesse texto, é que o autor bíblico quer mostrar como a humanidade vai ser organizada. Então vai mostrar aqui que vão existir vamos pegar aqui a partir da Bíblia do Peregrino, essa reflexão foi muito interessante em relação ao Caim, que vai habitar na terra de Nod, vai conhecer a sua esposa, tal, e vai ali, a partir dali, trazer uma perspectiva de como a humanidade vai se multiplicando, vai se reorganizando. Diz aqui na Bíblia do Peregrino, versículos 17 a 24, quando ele trata da reflexão sobre esse texto. Nova tradição apresenta Caim como o pai da cultura, tá vendo? Do ferreiro, homo faber, do músico, homo ludens, da cidade, homo políticos. A cultura é ambígua, fabrica ferramentas úteis e armas mortíferas, inventa música e se canta a vingança. Então você tem aqui, depois disso, toda a elaboração da cultura, né? Dos cainitas, né? Vai colocar aqui o texto, é bem interessante. Mas vai aparecer alguém aqui que vai também ser um homo, né, religiosos. Nos versículos 25 a 26 vai ter aquele que vai invocar a Deus, né? Alguém que vai invocar a Deus, certo? Que vai invocar a Deus. E Sete teve um filho que vai chamar Enós. O primeiro é que invocou o nome do Senhor. Então você vai ter aqui, dessa sociedade toda da fábrica, da música, vai ter aquele também a questão do homem religioso, que vai invocar a Deus, que está falando, tentando estruturar a história bíblica na história da humanidade. Lembra da aula número 2 que eu falei sobre isso? Essa perspectiva também do povo de Deus de tentar colocar na história os seus relatos, tentar casar com a história para mostrar a racionalidade e a coerência dada no texto bíblico. Tá? Outro texto que vai aparecer aqui, pelas questões, e aqui você vai ver que vai se multiplicar o mal. Você tem o primeiro fratricídio, as relações de fraternidade vão se acabando por conta das questões referentes do pecado original. E aí vai acontecer um outro fato que é interessante. A humanidade vai entrando num colapso atrás de colapso, até chegar à questão do dilúvio. Há um texto polêmico aqui, da questão dos gigantes, dos grandes homens que se relacionam com as mulheres, tá? E aqui existe um problema em tentar colocar... Quem são esses gigantes? Está no capítulo 6, versículos de 1 a 4. Né? Quando os homens foram se multiplicando sobre a terra e geraram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, escolheram algumas como esposas e as levaram, mas o Senhor disse a si mesmo: o meu alento não durará para sempre no homem, visto que é de carne, não viverá mais que 120 anos. Naquele tempo, isto é, quando os filhos de Deus se uniram com as filhas dos homens, geraram filhos e habitavam na terra os gigantes, famosos heróis de outrora. E aqui vai crescer a maldade. O que nós podemos relacionar aqui? E aqui traz a Bíblia do Peregrino. O autor bíblico também está tentando responder às questões do seu tempo. Você tem aqui, quem são eles? São os anjos? A Bíblia do Peregrino é honesta em dizer assim, não há resposta a isso.
Pelo menos nem eu sei dar uma resposta completa em relação a esse texto. Mas nós podemos sugerir algumas coisas que os próprios textos já sugerem e as próprias notas de rodapé, alguns livros já nos explicam. O autor bíblico quer mostrar que esta correlação com esses gigantes, com essas divindades, pode estar ligada também à questão das divindades gregas, babilônicas, que nós vamos ver depois, e que esta correlação, este sincretismo, ele não é positivo. Tá? Isso é uma das leituras, é uma das chaves de investigação desse texto, tá? Que falam aqui. Então existe esse enigma. Claro que aqui vai estar ligado a uma interpretação pronta da sua época, no sentido de que você quer explicar esses gigantes, esses heróis, que eram considerados como imortais, como pessoas grandiosas, né? Então representados como gigantes, como seres que tocaram, né, ali na cultura grega o Olimpo. Você sabe que a vertente do herói ela está ligada a essas questões, né, no mundo grego, mas prontamente, na visão de Deus, essas questões e essas narrativas precisam ser reorganizadas. Olha o que diz aqui o comentário bíblico. O javista usa o mito para ilustrar a extensão do pecado, tá vendo? Até transgride os limites entre os reinos celestes e terrenos, os gigantes, tá? Entendeu? Aquelas questões bem mitológicas que vão coabitar com as filhas. É interessante que o castigo seja dirigido à humanidade, cuja vida é abreviada, e não aos deuses que iniciam a ação. Deus entre aspas, isso se aplica se reconhecemos que o javista usa a história para introduzir sua visão do dilúvio. Ou seja, o que ele está dizendo? Por conta até desta explicação da divindade fora de Deus, é que o autor bíblico diz ao povo, você está correlacionando uma coisa que não tem nada a ver. A dimensão espiritual é do espírito, não tem essa cosmogonia. A criação do mundo do grego também está ligada à cosmogonia, que é a relação entre os deuses. E, inclusive, também a relação entre os deuses e os seres humanos. O autor bíblico quer retirar isso. É por conta desse sincretismo que vai existir este acúmulo do pecado, e vai chegar até o dilúvio, que vai representar esta renovação. É no dilúvio que queremos nos debruçar um pouco mais. Tá? E em relação também às outras questões. Vamos lá. Eu estabeleci uma ordem aqui, tá? Desses dois livros. Eu vou estar sempre, né, mexendo com vocês já conhecem a história do dilúvio, tá? O povo que está ali, Noé, seus filhos, tal. Daquele momento que Deus avisa a Noé, pede para ele construir uma arca, tal, de madeira, e que o povo não escuta, e que entra um casal de cada animal, entra Noé e as suas famílias, salva a família. Esse é um ponto importante. A família precisa ser salva. Uma boa reflexão para quem trabalha com família aqui, trazer essa perspectiva que a família é salva no dilúvio. Tá? Então eu vou trazer, aí você tem aquela dos 40 dias, 40 noites que vai realizar a chuva, tá? E prontamente todas aquelas dinâmicas, né? Dos pássaros, né? E quando Noé sai da arca, a gente vai refletir já já sobre isso. Você já conhece essa história, eu não vou ficar aqui lendo esses textos, vocês devem lê-los, tá? Vou trazer as reflexões desses livros e algumas perspectivas a partir da tipologia que é importante para nós. Vamos lá. Quem começa a fazer essa reflexão aqui, fazer um casamento entre os textos, é o comentário bíblico. Ele vai dizer aqui, tá? No relato sacerdotal, o dilúvio não é causado pela chuva, mas pelo encontro das águas que estão acima do céu e das águas que estão embaixo. Relembra quem, gente? Gênesis capítulo 1, versículo 2. Que Deus separa as águas que estão em cima das águas que estão embaixo. Então o que acontece? O dilúvio representa o quê? A volta ao caos. Deus vai reconstruir novamente as coisas. O dilúvio também é visto muitas vezes por uma questão muito trágica, mas Deus está dizendo o quê? Eu vou reconstruir. Eu vou reconstruir as coisas. Tá? Eu vou reconstruir.
Essa é uma questão importante que Deus está falando. Irei reconstruir as coisas. Tá? Muito importante essa visão. Okay? A volta ao caos, né? Então, essa é uma primeira chave de leitura importante. Depois, indo agora para a Bíblia do Peregrino, já está sempre trabalhando com esses dois livros hoje, para motivá-los a fazer isso, claro, numa visão muito geral, ele vai trazer aqui, começa a inverter-se o processo para uma recriação da ordem, tá vendo? Comunga aqui a visão do que eu estou lendo para vocês, tá? Já falamos sobre a questão das águas inferiores e superiores, aparece a terra firme, a ordem da criação, né? Que depois do dilúvio vai aparecer terra firme, depois... Então o texto do dilúvio, ele remonta ao texto do capítulo do Gênesis. Deus está recriando novamente. Observe que é muito parecido. Volta ao caos das águas, depois tudo vai aparecendo os elementos, como no texto do Gênesis capítulo 1. Aqui também, essa nova criação, essa recriação, vai estar ligada à palavra batismo, tá? Que é o meio das águas, morrer e ressuscitar, ok? Desculpe. Então, toda essa estrutura do fato da tipologia, elas estão inseridas ali no texto do batismo, tá? Então, é importantíssimo observar este fato, ok? Vamos lá. O que mais nós podemos observar aqui? Então, ele vai falar aqui da questão das aves, do marinheiro, né? O uso das aves por marinheiros com propósitos de navegação não era desconhecido no mundo antigo. O Javista, que é o autor, né? Esse curso sobre Pentateuco, em bom estilo de contador de história, leva o tema de envio das aves ao clímax, fazendo Noé soltar 3 aves, a última das quais é bem sucedida. Como o mito babilônico, ao sair da arca de Noé, oferece um sacrifício agradável ao Senhor. Vamos falar sobre isso já já. Esse mito babilônico, que é muito parecido com o mito de Noé. Não pode ser esquecida as sugestões mitológicas da frase: o Senhor aspirou o perfume aplacador. A expressão tem origem em uma noção primitiva de que os deuses comiam realmente os alimentos a eles oferecidos. Essa ideia foi mais tarde rejeitada por Israel. Em nossa história, o detalhe serve para mostrar que o sacrifício foi aceito pelo Senhor, tá vendo? É ordenado. E assim efetuou-se a reconciliação com a humanidade. Assim como a narrativa do Javista começou com a reflexão do Senhor da festa do Senhor sobre a humanidade, está em capítulo 6, versículos de 5 a 8, agora ela termina com as reflexões comparadas. A humanidade é a mesma que se inclina para o mal desde a sua juventude. Mas a maldade da humanidade nunca mais será base para o Senhor destruir a terra. Então, o Senhor realiza uma nova ordem. E é interessante observar, quando nós vamos ler o relato babilônico, tá? Também sobre essas questões do dilúvio. Ela vai aparecer também aqui. E aí vamos fazer um trabalho de reordenação das coisas, tá? Vamos nessa, vamos lá, senhoras e senhores. O que mais? Temos aqui... Vou jogar aqui meu celular. Então você tem aqui uma nova era que vai ser definida a partir de Noé. Por que a partir de Noé? É interessante. Porque a partir de Noé, nós vamos ter de Noé, Abraão. Noé vai abrir, né, essa perspectiva para a descendência de Abraão. E aqui nós vamos observar outras coisas aqui referente ao texto. O sopro de Deus, né? Este sopro de Deus que vai fazer as águas ecoar, né?
é semelhante àquele sopro de Deus que está ali no capítulo 2 do Gênesis. O sopro de Deus, o Yahvé, que para sobre as águas, que reorganiza e reordena as coisas. Também é uma outra parte importante desse texto aqui, que relembra a nova criação, uma nova ação de Deus para a humanidade. Ok? Esse é um outro ponto aqui que o comentário bíblico traz para nós. Aí existe uma questão que é da fecundidade, né, que está ali. E nós temos depois as questões da genealogia, né, que vai estar inserida ali. O que eu queria trazer, fazendo uma abertura aqui a esta questão, antes de entrar na questão sobre Babel, é esse texto, essa parte polêmica da questão do dilúvio. Tá? Então, vou mostrar para vocês um pouco, resumido, alguns relatos das mitologias babilônicas, e você vai ver que esse texto foi escrito. Vamos lá, deixa eu colocar já aqui algumas questões aqui para que você não se confunda, não perca a sua fé e nem a credibilidade no texto bíblico. Aqui eu recomendo primeiramente o texto que está na página do YouTube dos Filhos de Job, sobre introdução à Sagrada Escritura, você entender como a Escritura foi organizada, pensada. Importantíssimo rever esse vídeo. Estou insistindo porque ele é importante mesmo para essa reflexão. Segundo ponto, observe. Você sabe, o texto foi escrito provavelmente lá. Estes fatos eram uma tradição oral que já estava ali presente, que já se conhecia, o verdadeiro Deus. Por conta do pecado original, você vai ver aqui, Babel vai mostrar isso, né? Tudo vai ser disperso e vai causar esses outros relatos que estão ali. Tá? E aí é preciso ordenar as coisas ao verdadeiro Deus. E é isso que o autor bíblico faz. Então entenda isso. Isso é a mesma coisa que os primeiros cristãos vão fazer e realizar quando entra no mundo grego. Tá? Então entra uma terceira coisa aqui que é importante. Qual é o critério desses dois relatos para que você possa dizer qual deles é o mais autêntico? Aquele que tem uma característica, vamos dizer assim, filosófica e mística, mais dentro do real, da racionalidade, da inteligência. Então eu vou mostrar aqui o relato babilônico. Ele, em alguns momentos, tem uma inconsistência. O relato bíblico ele é consistente, muito consistente, já vimos isso. Tá? Muito organizado, bem elaborado. Diferente desses outros relatos. Aí você comprova que o relato bíblico ele é autêntico, real. Ok? E uma quarta coisa, o que é importante ver isso aqui em um curso de Sagrada Escritura de Gênesis. Você provavelmente vai se confrontar com pessoas que não acreditam nesse relato, que podem até utilizar disso que eu vou trazer para vocês para tentar macular a força da palavra de Deus, que é autêntica e verdadeira. Talvez numa universidade, em qualquer local. E é preciso que você se utilize disso para poder fazer também a apologética da fé e ajudar as pessoas a iluminar o coração delas à verdade, que é a Sagrada Escritura. Tá ok? Vamos lá. Então vamos ao relato. Eu vou fazendo o relato e já vou fazendo esses recortes. Tá? O primeiro relato é Numa Elish. Acho que é assim se pronuncia. Então os deuses são criados a partir do oceano e do abismo. Parecido com o relato do Gênesis. Aí você tem aqui uma serpente, que é um dragão, que é o Tiamat. É a deusa do abismo. A referência contida também na Bíblia. Nós já vimos a referência da serpente, tá? No texto do pecado original. Então você já tem esse relato aqui, tá? Na aula anterior. Marduk vence Tiamat e estabelece o céu, as estrelas, o sol e a lua. Então, o relato babilônico, lembra a aula número 2, ele é feito de confronto, não de harmonia, entre essas entidades. Já mostra que o relato bíblico ele é bem mais organizado, ele é harmônico. Deus é soberano e é Ele que organiza e reordena as coisas. Então, continuando aqui o relato. Resolve fazer um homem, obra-prima, para servi-lo, com o sangue de um Deus o modela. Né? Muito parecido com o relato bíblico, a perspectiva da imagem e semelhança. Isso aqui requer o curso sobre teologia do corpo, que vai trabalhar bem isso aqui, porque faz parte
dessa questão da teologia do corpo, trabalhar isso aí. Continuando, esse sangue é de um Deus decaído, que traz para ele a morte. Então, a visão do relato babilônico vê que o homem, ele é sempre uma visão negativa do homem. O relato bíblico, ele é uma visão positiva, porque aquele que dá existência ao homem é o Deus verdadeiro e positivo, que ordena todas as coisas. Então o homem está nesta ordem, deveria estar nesta ordem, deveria estar ordenado. Não nessa desordem que é trazida pela serpente. Então, na vertente bíblica, por mais que o homem tenha as concupiscências, as inclinações para o pecado, o homem foi feito bom, porque tudo que Deus faz é bom. No relato babilônico, não. O homem é sempre decaído, ele tem o sangue de um Deus decaído. Tá? Continuando aqui. Na história de Atrahasis, um homem é colocado no paraíso. Muito parecido com o relato do capítulo 2 do Gênesis. O barulho dos homens incomoda os deuses que desejam matá-los. Né? Deus não deseja matar o homem, né? Salvando apenas uma família, Utanapixi. E constrói um barco e faz entrar um casal de cada animal. Durante 6 dias vem o dilúvio, e no 7º faz sair uma pomba, e depois uma andorinha, e por fim um corvo. Depois ele sai e faz o sacrifício. Relato muito parecido com o do dilúvio, porém o relato do dilúvio bíblico está ligado a toda uma tradição bíblica anterior, que nós já falamos aqui. Ele é muito mais ordenado, organizado, lógico, sem perder o seu mistério, sem que esse mistério seja incoerente. O mistério de Deus, ele é coerente. Já estes outros relatos, não. Ele passa pela confusão, pela incoerência. E principalmente pelas chamadas cosmogonia, que é a questão voltadas para que os deuses mantenham relação com os animais. Já falamos sobre isso no relato do capítulo 6. Não é possível, porque se os deuses, entre aspas, é uma entidade espiritual, não tem como ter relação com o ser carnal. Já há uma incoerência nisso aí. Tá? E você percebe que cada deus aqui criou alguma coisa, então há uma desordem, não há uma ordem. Você tem o todo e as partes. Você não parte das partes para o todo. Você tem o todo para você observar as partes. O relato bíblico segue esta lógica. Tá? Porém, algumas questões aqui vão influenciar as questões referentes ao relato bíblico. Inclusive, né, o termo Baal, que vai ser bem combatido, inclusive em 1 dos Reis, capítulo 12, esse tem seu filho Astarte, que é irmã de uma virgem deusa da fecundidade. Né? E vai ter esses locais altos, que a gente vai ver aqui no relato bíblico, os locais altos, em que esses locais se faziam esses sacrifícios dos homens, das pessoas, dos animais, vai falar isso no texto de Abraão, e também se existia essa questão da sexualidade. Existia uma estátua que ele tinha como fosse um pênis, e as virgens tinham que perder a virgindade com essa entidade. Né? E você vai ver que os profetas vão lutar contra essas entidades o tempo inteiro, porque sempre ali, na região de Canaã, o povo de Deus vai sempre ser seduzido por essas questões. Então, o relato bíblico ele é muito mais coerente, ele é autêntico, verdadeiro. Tá? Então, é salutar acreditar neste relato. Perfeito? Então, completando aqui essa questão do dilúvio, fazendo um resumo aqui, Gênesis capítulo 4, você tem aqui a questão dos descendentes de Adão e Eva, que vem a partir de Caim e Abel, que vão cometer o primeiro fratricídio por causa da inveja. Porém, Deus vai continuar exercendo a sua bondade, nós já vimos isso. A partir de Sete, de Caim e também de Sete, vai se proliferando a humanidade vai realmente, novamente, continuar, né? E depois, a história dos descendentes de Abraão, entre os destaques de 2 personagens. Enoque, que andou com Deus e desapareceu, e Matusalém, que viveu 969 anos. Por que ele vive 969 anos? Lembre-se, isso é uma questão chamada da numerologia bíblica. Todos os grandes homens só vivem até este número, porque 1000 é o número de Deus, inalcançável. Deus é inalcançável. Isso aqui vai ser importante para a questão referente a Babel, que nós vamos ver já já. Então Noé,
ele abre este novo ciclo da nova criação que é recriada. Noé entra aqui. E é interessante porque de Noé vão vir os 3 grandes blocos da humanidade após o dilúvio, dos seus descendentes, que é Sem, Cã e Jafé. Tá? E vai abrir o espaço para a história do grande Abraão, que nós vamos ver na próxima aula. Eu vou trazer a questão aqui sobre o Cã, né? Aquele texto que Noé vai se embriagar e Cã vai ver a nudez de Noé. Esse é um texto que parece muito ambíguo e vai ser necessário que a gente recorra a outros recursos bíblicos para entender isso aqui. Vamos lá. Então Cã ele vê a nudez de seu pai, né, e vai falar aos irmãos. Os irmãos, eles envolvem ali o seu pai andando de costas. O que significa a palavra nudez? Uma dessas significações está ligada à questão da vergonha, tal, do pecado. Existe uma questão que é muito interessante no livro do Levítico, para entender esse texto do capítulo 9 do Gênesis. Uma chave de leitura fantástica. No capítulo 19, nós temos as prescrições morais da lei. E aí tem uma coisa que é bem interessante. Olha só, capítulo 9 do Gênesis, no versículo 20 diz assim: Noé, o cultivador, começou a plantar vinha, bebendo vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e advertiu, fora os seus 2 irmãos. O que significa esse ver a nudez do pai? Olha o que o livro do Levítico explica para nós no capítulo 19. Não, desculpe, no capítulo 18. Está ligado às proibições sexuais. Assim falou a Moisés e disse. Yahvé falou a Moisés e disse: Fala aos israelitas e tu lhe dirás: Eu sou Yahvé teu Deus, não procedereis como fazes na terra do Egito, onde habitastes. Não procedereis como se faz na terra de Canaã, para onde vos conduzo. Não seguireis os seus estatutos, mas praticareis as minhas normas e guardareis os meus estatutos, e por eles vos conduzireis. Eu sou Yahvé, vosso Deus, guardareis os meus estatutos e as minhas normas, quem cumprir encontrará neles a vida. Eu sou Yahvé. Olha que interessante. Cã vai dar descendência a Canaã. Isso é interessante porque o autor bíblico quer mostrar que o povo cananeu tinha uma prática que era ilícita aos olhos de Deus. Então o autor bíblico vai construir isso aqui para mostrar ao povo que essas práticas não devem ser aderidas, não devem ser praticadas pelo seu povo. Né? Desculpa, aderidas, a palavra não ficou muito bacana. Versículo 6. Nenhum de nós se aproximará de sua parenta próxima, para descobrir a sua nudez. Ó, eu sou Yahvé. Não descobrirás a nudez de teu pai, nem a nudez de tua mãe. É tua mãe e tu não descobrirás a tua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai, pois é a própria nudez de teu pai. Então, descobrir a nudez do pai significa que aquele filho provavelmente manteve aqui um incesto com a sua mãe, que é uma prática ilícita, abominável aos olhos de Deus. Levítico, repito, capítulo 18. Eu sei que é um texto que deixa a gente com a pulga atrás da orelha, mas é um texto que cabe aqui dos versículos de 1 até o versículo 8. Ver a nudez do pai é ver a nudez da mãe. Está ligado às práticas sexuais. Então esse é o grande crime que acontece ali com Cã. Aí você vai dizer, nossa, isso é muito... porque se você ler o texto ao pé da letra, parece que o castigo que Deus dá a Cã é um exagero. Pô, viu a nudez do pai, Deus vai amaldiçoar ele e todo mundo? Que Deus é esse? Aí está a chave de leitura para você ver que a Sagrada Escritura ela é coerente e inteligente. Essa prática que estava ali, dos povos cananeus, lembra que você vai ver no texto de Abraão, que Abraão ele vai habitar na terra de Canaã ali, vai entrar ali, e vai dizer assim, eu vou te dar esta terra. O povo cananeu já está lá, e Deus vai dizer, eu vou te dar essa terra.
Então já existia ali uma prática, existia ali um pensamento que Abraão, ao entrar ali, vai reordenar, reorganizar a partir de Deus. Grava bem isso que eu estou te falando. Isso é importantíssimo. Como também os cristãos, quando entraram no mundo romano, existiam essas práticas. E as pessoas que nos converteram ao cristianismo iam reordenando essas práticas que eram ilícitas. Tá? Muito importante entender isso. Vamos lá, vamos finalizando aqui para a questão do texto de Babel. Tá? Então, nós temos aqui, eu vou lendo aqui, a gente vai refletir brevemente aqui. Essa aula vai ficar um pouco longa, mas, enfim, são muitos capítulos e versículos que nós estamos resumindo aqui. O centro da história é babilônico. Shinear é o nome antigo para a Babilônia, Babel. A fábrica de tijolos é característico da Mesopotâmia, mostrando aqui os aspectos históricos, tá vendo? Esse texto está no capítulo 10 e 11 aqui do texto, tá? Do Gênesis. Ainda não encontramos um paralelo real dessa história em nenhuma mitologia do Antigo Oriente Próximo. Então é uma mitologia prontamente aqui bíblica, tá? É uma reflexão prontamente bíblica para observar isso aqui. Divide-se em 3 partes, né? Primeira parte, os humanos são os atores. Na segunda, o discurso na qual o Senhor é o ator principal. E no último, é um suplemento explanatório e inclui uma etimologia popular do nome Babel. Conclui a história, né? Depois ele conclui a história. Então as pessoas que eram unidas numa só língua, agora não são, estão divididas. Por conta deste pecado. Tá? O autor bíblico aqui coloca que o que eles são punidos. Ele não está muito claro. O pecado pode ser deduzido por motivos dados à construção da cidade. Uma cidade que não é da característica de Deus, uma cidade construída para a vaidade dos homens. Tá? Desejam conquistar um nome para eles mesmos, por iniciativa própria, independente de Deus, tá vendo? Buscam evitar ser dispersados, o que foi ordenado por Deus, por ele disse, encher a terra. Então aqui, dá nome às coisas, tá? O homem dá nome às coisas no Gênesis por uma expressão, imagem e semelhança de Deus. O homem que dá nome às coisas por si próprio, ele desfigura a sua imagem e semelhança de Deus. Tá? É a própria organização da sociedade sem Deus. Isso é muito próximo de nós hoje. Né? Tá? Continuando aqui. Os comentaristas concentram-se na torre cujo cume atinge o céu. Não há razão para separar a torre da cidade. Muitas cidades antigas eram construídas com torres de vigia, né? Que atingia o céu. E era uma torre muito alta. Não há necessidade de identificar a torre com o templo babilônico, né? Que é Zigurate. Em nossa história não é dado nenhum significado religioso à torre. Tá? Apresenta o Senhor de maneira bastante antropomórfica, né? O Senhor desce para ver, né? Antropomórfica quer dizer Deus que é espírito com características humanas. Por que se faz isso? Porque nós temos a necessidade para tocar o mistério das imagens, né? Dos arquétipos, né? Para poder compreender o mistério, nós precisamos de algo também palpável, tá? Para que depois a nossa inteligência salte para aquilo que é imaterial, espiritual, o mistério. Então, há trocadilhos entre as palavras hebraicas para Babel e confusão para o nome do lugar. As pessoas buscavam conquistar um nome, mas ali em Babel, o Senhor confundiu a língua de toda a terra. Tá? Toda a terra agora está confusa, sem a presença de Deus. Né? Contra um plano de fundo da história de Babel, está aqui o quê? Sempre Deus quer nos salvar. Diante de toda essa confusão, aparece quem? Abraão. Aquele que vai reunificar todas as nações, todas as coisas diante do nome de Deus. Deus verdadeiro. O Senhor escolherá uma única nação e por intermédio dela todas as nações da terra serão abençoadas. E aqui a gente vai ver o relato de Abraão. Né? Ao proceder como o bem entende, buscam pecado. O Senhor intervirá não só com castigo como no dilúvio, mas com amor salvífico, usando Israel para chamá-los de volta.
É importantíssimo isso aqui, porque a partir de Abraão vai surgir toda a história bíblica que vai culminar na plenitude dos tempos, que é Jesus Cristo. Nós já vimos no capítulo anterior. E nós vamos perceber que o caminho que Abraão faz é um caminho muito importante e interessante de reordenação das coisas para Deus. Tá? Abraão, que está também no meio de toda esta confusão, desta Babel, ele vai precisar ouvir a voz, confiar e seguir. E é interessante, eu finalizo aqui com isso. Ele não vai confiar em si mesmo, mas nesse mistério desta voz que ecoa no seu coração. E ele segue a caminho da verdadeira adamicidade, da verdadeira terra, que é aquela que é tocada por Deus, dada pela visão de Deus, não pela visão dos homens. Se dos homens, que perpassa as coisas de Deus. Bem? Esta é a nossa aula. Que Deus nos abençoe, nos faça realmente sair de toda Babel na nossa vida e tudo seja ordenado para as coisas de Deus. Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos adiante ao ciclo de Abraão.